Bom dia a todos. Estamos então iniciando o nosso ano. Dou boas-vindas a todos. Nosso ano agora começa o movimento. Sejam bem-vindos, Ademar, Lucila. Estamos iniciando então a nossa jornada, que é uma preparação, é um esquenta para as aulas que vão acontecer dia 16, 17 e 18, que antecedem a abertura da formação em focalização. Então a gente separou aqui alguns temas, um espaço também de interação, onde a gente vai poder trabalhar alguns temas que eu acho que são muito relevantes para quem está aí nessa escuta terapêutica, desenvolvendo, aprimorando essa escuta. E Larissa, Marcincos, bom dia a todos. Vamos movimentar esse ano. Ei, Bia, Satnam, ei, Célia, muita gente conhecida, muita gente querida. Bem-vindos. Bom, teve um descanso legal e agora estamos de volta. A gente está. Amanhã a gente inicia também o Evangelho Sentido. Estamos retomando então as nossas atividades. Assim como essa produtividade é importante, a gente também, né, tem aprendido a dar, porque eu não dava não, gente, aprendido a dar muita importância para os descansos, né, para essa renovação da nossa energia, para a gente voltar com todo o gás. Eu quero acreditar que meu áudio está muito legal aí para vocês, certo? Confirmem para mim com um joinha assim, porque isso é muito importante. Embora eu ainda apanhe muito dos áudios, né, a gente ainda está aprendendo a mexer com essa tecnologia, mas é uma coisa que eu faço muita questão de ir aprendendo mesmo até que eu consiga dominar e desenvolver essa habilidade. Isso, obrigado pelos joinhas, de deixar o áudio mais puro possível. O áudio, gente, é uma coisa que passa tanta informação, né? A textura da nossa voz, a qualidade da nossa voz, a tonalidade da nossa voz, a clareza, né, da nossa expressão, a vibração das nossas palavras, elas são transmitidas de um jeito que passam muita informação, além dos conceitos intelectuais que a gente é capaz de elaborar. Essa textura da voz, essa qualidade que chega, ela também fala muito da nossa identidade, da nossa energia. Então eu conheço muita gente, dá para se sentir muita coisa pela voz das pessoas, né? Quem você conhece mesmo, a pessoa conversa com você, você fala, você não está legal, não é? Se você conhece. E às vezes você nem precisa conhecer, mas você tem impressões que a gente está aprendendo a reconhecer e confiar. Impressões que a gente tem de tonalidade de voz, de sensações que surgem quando eu escuto alguém. Então, com isso, eu já estou começando a entrar no tema das nossas reflexões, que é a focalização. Isso, Silvia. Aqui é uma outra linguagem, mas também, se a gente for pegar pela via mais científica, né, da neurociência, a Silvia está trazendo assim uma comunicação direta de sistema nervoso para sistema nervoso. E então a neurociência já tem explicado muitas dessas comunicações, dessas interações, e é uma linguagem que vem complementar muito o conhecimento da focalização. A experiência somática é um caminho que foi criado, por exemplo, que foi inspirado, foi baseado, foi fundamentado no conhecimento de Gendrin da focalização. E Peter Levine, então, desenvolveu mais como um biólogo, um conhecedor do corpo humano, dessa parte neurobiológica, ele desenvolveu um olhar mais fundamentado na neurociência, na biologia, muito interessante, que ao meu ver, a gente complementa. São trabalhos que eles são diferentes, eles têm um foco diferente, e eu acho que o foco, né, da focalização ele é mais psicológico, ele é mais voltado para a simbolização, ele tem uma dimensão filosófica muito profunda,
Gendlin é um filósofo, né? Para quem não conhece, para quem está conhecendo o canal, sejam bem-vindos. Nossa principal pegada aqui no canal é falar da focalização. A gente também fala muito do Patchwork, que é um caminho espiritual de desenvolvimento, um caminho de autoconhecimento muito profundo. Mas dentro da psicologia, a focalização é o caminho, né, muito fundamentado e muito desconhecido aqui no Brasil ainda. Tem pouca gente que fala. E assim, gente, quem não conhece, quem conhece e já experimentou e já sentiu na pele, sabe o quanto que é transformador esse trabalho. E quem não conhece, assim, porque é muito pouco difundido nas faculdades, muito pouco psicólogo conhece. Quem não é psicólogo, então, não tem acesso. Então, um dos nossos trabalhos é dar acesso, é oferecer essa porta de entrada para as pessoas conhecerem um trabalho que é brilhante. Brilhante. Ei, Dani, a Dani chegou aí, amanhã nós vamos fazer uma live juntos. Então nós temos essa semana uma sequência de lives durante a semana. Elas são 9 horas da manhã. Só amanhã que vai ser 9 da noite com a Dani. A Dani Silvares, que amanhã a gente segue junto para falar desse caminho terapêutico. E hoje o nosso tema é falar da focalização e falar por que eu decidi pela focalização como uma escolha terapêutica. Vai sim, Dani, vai ser muito bom. Obrigado pela presença, por a gente estar junto. É muito bom a gente criar conexões com quem tem a afinidade, né, de caminho. E eu, gente, na minha trajetória, eu sou psicólogo e dentro da psicologia eu ficava ali buscando caminhos. A gente recebeu muito conteúdo na faculdade de psicanálise, de psicologia comportamental também, e muito pouco de psicologia humanista, de psicologia existencial, de psicologia sistêmica, né? Muito pouco de psicologia, né? A Gestalt, uma vertente da psicologia humanista. Eu tive, para vocês terem ideia, quando eu falo isso para pessoas que não são psicólogas, elas assustam. Mas eu tive ao longo de 5 anos, me formando como psicólogo, para vocês terem ideia, eu tive uma aula, não é um semestre não, eu tive uma aula de Jung. Uma aula de Jung. Um cara que ele é assim fantástico, tem uma obra incrível, ele é o pai da psicologia transpessoal, ele fez uma interlocução com o Oriente, ele tem uma fundamentação psicanalítica, ele é um cara que tem assim, nossa senhora, uma profundidade para falar da simbologia, uma experiência interior tão rica, é tanta riqueza, tantos escritos, tantos tratados tão profundos, e a gente simplesmente não tem acesso. Ou você vai por fora e busca ali outros caminhos, ou simplesmente você vai formar em psicologia e você não vai saber nada de Jung. Jung, que todo mundo conhece, já ouviu falar pelo menos, todo mundo. Imagina Eugene Gendlin. Então, Eugene Gendlin, eu fui conhecer ele no final da minha formação, quando eu fui fazer um curso, um congresso latino-americano dentro da abordagem centrada na pessoa, que é uma vertente humanista. Então, quando eu estava ali na formação, chegou uma hora que eu estava cansado de tanta intelectualização. Então eu fui buscar aquilo que para mim parecia me ajudar a ir de uma forma mais direta ao sentir, ao contato com sentimentos, de tentar simplificar, até porque eu via, gente, quando eu comecei a trabalhar como estagiário de psicologia clínica, eu trabalhei também, eu tenho uma experiência que para mim foi uma outra faculdade. Eu trabalhei 7 anos atendendo moradores de rua, pela prefeitura aqui de Belo Horizonte. Ali era chamado educador social. Então a gente tinha essa escuta, mas a gente também fazia outras coisas, além, né, de estar ali disponível para escutá-los, como a gente ajudava eles a tirar documentos, levava no hospital, tentava encontrar a família, enfim, um trabalho que envolvia essa parte social também. Trabalho lindo,
um trabalho difícil, um trabalho que me mexeu muito comigo, me quebrou no meio, me transformou demais pela intensidade de tudo que a gente viveu. E ali começou uma outra faculdade, porque eu comecei a ver que muitas das coisas bonitas que a gente aprendia teoricamente ali, sabe, tinha hora que não dava para ser aplicadas. A prática às vezes pediam coisas completamente diferentes, inusitadas. A prática pedia para a gente ser mais a gente mesmo, para a gente criar mais interações, para a gente criar conexão com as pessoas. Essa então é a palavra-chave para todo esse trabalho. E esse é um diferencial que eu acho da psicologia humanista. Eu sei que pode ter outras pessoas de outras áreas que trabalham com constelação familiar, que trabalham com a visão sistêmica, que trabalham com a psicanálise. E eu acho, inclusive, que uma coisa ela não se desconecta da outra. Houve um tempo que eu tinha muito preconceito com a psicanálise e depois eu entendi que era mais uma defesa para não para tentar me proteger o meu ponto de vista daquilo que parecia ser tão dominante ali, né? Eu ouvi cada coisa de professores falando, olha, o único caminho é a psicanálise, fora da psicanálise não há salvação, parecia uma igreja. Então a gente foi tomando birra daquilo, quem não aderiu àquilo foi criando uma resistência àquilo. Mas hoje eu não tenho mais. Hoje eu acho, inclusive, que é assim, um fundamento importante para todos conhecerem, que tem sua beleza, que tem muita validade, que tem muito conhecimento incrível ali. Mas a nossa alma ela vai criando, ela vai reconhecendo melhor afinidade de caminho. A gente vai, todo terapeuta, quando decide ser terapeuta, a gente começa, principalmente dentro da psicologia, ou em qualquer campo das terapias hoje, a gente começa a ser apresentado, não é, para um monte de possibilidades, para um monte de caminhos. E são tantos, gente. Nós somos assim, eu gosto de falar isso, que nós somos muito privilegiados por ter tanta disponibilidade, sabe? Tantos caminhos, tantas coisas novas que estão surgindo. Então, seja no curso de psicologia ou fora, nós vamos ir conhecendo alguns. Não dá para conhecer tudo, não dá para aprofundar em tudo, mas do que a gente vai conhecendo, a gente vai criando, olha, isso aqui tem mais a ver comigo. E é muito curioso, não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando eu comecei a conhecer alguns caminhos, a sensação que eu tinha, quando eu estava lendo, por exemplo, era de que, de alguma forma, algo dentro de mim já sabia aquilo, já concordava com aquilo. É como se aquilo ali tivesse reconhecendo. Ei, Maurícia, beijo, querida. Bom ter você aqui. Tivesse reconhecendo aquela verdade. Então, assim eu vejo essa descoberta, essa adesão a vários caminhos. E depois de um tempo é que eu fui entendendo que o caminho que eu procurava eram caminhos que criassem conexão de alma, que criassem, isso, proximidade. E dentro disso eu descobri em primeiro lugar a abordagem centrada na pessoa, como um caminho que enfocava o sentir e dava para o terapeuta uma possibilidade que eu não tinha visto até então, dele ser mais humano, dele ser mais pessoa, dele ser mais gente, né? Não sem perder de vista a relação terapêutica, porque isso é muito delicado, a gente se autorizar a ser terapeuta e de repente perde de vista que naquela relação é uma relação humana, mas ela está em função do cliente, do tratamento dele. A gente não pode perder isso de vista quando eu sou eu mesmo. Mas eu posso ser eu mesmo, eu posso me permitir um nível de interação humana que em outras abordagens eu não vi essa autorização. Isso tudo foi me relaxando, sabe? Me ajudando a estar mais à vontade no meu lugar como terapeuta. E a partir dali, então, de conhecer Carl Rogers e abordagem centrada na pessoa, é que se apresentou Eugene Gendlin. Então eu vou estar fazendo uma leve apresentação toda vez que a gente encontrar, porque eu sei que tem muita gente que como eu, durante muito tempo, nunca ouviu falar.
Eugênio Gendre trabalhou então com Carl Rogers, um filósofo austríaco, e ele era filósofo, ele tinha um profundo conhecimento da fenomenologia e ele trazia algo que mudou, né, de novo, um paradigma dentro da psicologia, que é a interação com o corpo. Dentro da filosofia, ele estudou Merleau-Ponty, que é um filósofo que ele não concebia o eu sem o corpo, que trazia para a filosofia consciência corporal, que a filosofia durante muito tempo também, né, trouxe o corpo como, né, um desvio. Então tudo ficou muito mental, tudo ficou muito racional. A psicologia ficou muito mental, muito racional, muito analítica. Então tiveram algumas introduções com a bioenergética, com Reich, Alexander Lowy, trazendo o corpo de um jeito bem concreto. E Gendre vem trazer uma outra forma de interação com o corpo, que é mais um corpo sentido, um corpo energético, ele não usa essa palavra, eu que gosto dela, para poder aprofundar nas questões psicológicas. Então, esse é o Eugênio Gendre. Ele vai criar um método chamado focalização, que é o que a gente vem apresentando, que é o que a gente dá a formação, que é um método para nos ajudar a desenvolver esse contato com o nosso sentir, esse contato com o nosso mundo interior. As nossas sensações são portas de entrada para o nosso mundo interno. E vai fazer isso de um jeito simples, objetivo e transformador. É um jeito que me trouxe uma segurança como terapeuta que eu nunca tinha encontrado em nenhuma outra abordagem. Então hoje eu fico feliz de estar compartilhando isso nas nossas formações, porque realmente assim o trabalho ganha um diferencial quando a gente tem consciência de que o que a gente está oferecendo está sendo efetivo. O que Gendre descobriu? O tempo exato onde a mudança acontece, através dessa observação das sensações corporais. Então a gente vê, não resta dúvida, nem para o terapeuta e nem para o cliente, que algo está mudando, que uma mudança ela acabou de acontecer a cada atendimento, a cada sessão. Mas o tema da nossa live hoje, então, apresentando aqui Gendre, apresentando esse caminho humanista, esse caminho que aí nesse caso com Gendre ele ganha essa fenomenologia, ele ganha essa profundidade do experienciar. Antes de me aprofundar em focalização, minhas primeiras formações foram dentro da abordagem centrada, aqui pelo Instituto Humanista, né? E junto com ela, tem um comentário aqui, adicione moderador. Será que eu sei fazer isso? Não sei fazer isso agora. Junto com a abordagem centrada, que foi essa base e continua sendo essa base, que na última live eu vou falar mais disso. Qual é a base da escuta experiencial? É essa abordagem centrada na pessoa, essa escuta humanista. Ela é a base, ou seja, para onde que eu foco quando eu estou conversando com alguém? Qual é o lugar que eu dirijo a minha atenção quando eu quero ser empático com a pessoa? Essa é a base da escuta experiencial, essa é a abordagem centrada. A focalização, ela segue em frente, aprofundando em algo, mas ela vai manter essas bases. Então essa foi a minha primeira formação depois que eu me tornei psicólogo, como centrado na pessoa. E logo depois eu iniciei uma formação que foi hoje ela chama regressão de memória profunda, mas na época chamava regressão de vidas passadas, regressão de memória. E era bem isso, não era só uma regressão às memórias infantis, ela incluía as memórias perinatais, né, de feto. Algumas pessoas incrivelmente trazem experiências de como se elas estivessem ali vivendo dentro da barriga, sentindo sensações que a mãe estava sentindo experiências muito fortes e que a gente simplesmente vê, tem muitas pesquisas sobre
esse assunto e ainda dá mais um passo, que é a regressão de vidas passadas. A minha formação foi com um cara que ele já faleceu, mas é um mestre. Se alguém quiser conhecer, ele tem alguns livros publicados, mas o livro que eu indico, o nome dele é Roger Vulger. Roger, ele tem um livro publicado que chama As Várias Vidas da Alma. Um junguiano em busca das vidas passadas. Então Roger era um junguiano, Roger Vulger. Depois eu posso deixar na referência aqui, ou quem quiser me pergunta no direct. Tem um livro dele, eu acho que não vou achar aqui agora. Mas esse é o livro principal, As Várias Vidas da Alma. E ele tinha uma postura que ele não era radical, ele não era fanático com esse conhecimento. Algumas pessoas acreditam nisso, têm já um desenvolvimento espiritualista que inclui a visão reencarnacionista, né? Outras pessoas não têm. E nesse caso, ele falava algo curioso, ele falava assim, quando alguém perguntava, mas Roger, você acredita em vidas passadas, com tudo que você viu? Aí ele falava assim, na segunda, na quarta e na sexta eu acredito. Na terça, na quinta e no sábado eu não acredito. Então, o que ele estava querendo dizer com isso é que nem tudo o que surgia dessa dimensão chamada vida passada, ele levava sempre como verdade. Isso é um atestado de vida passada. Às vezes parecia incrivelmente verdadeiro e outras não. Outras vezes parecia incrivelmente simbólico. O que a gente precisa entender, principalmente para os terapeutas que estão aí de plantão, imagino que tem muitos terapeutas aqui, certo? Quem é terapeuta aí, põe um joinha assim para me saber. Não sei se tem alguém aqui que já até trabalha com regressão de memória, mas eu imagino que eu estou falando para muitos terapeutas. E o que é importante saber é que para o terapeuta não importa se o que o cliente está trazendo é verdade ou não é verdade. Se aquilo ali de fato é uma vida passada ou não é. Ou mesmo questões na infância. Algumas pesquisas em psicanálise começaram a pôr em xeque algumas dessas lembranças infantis que saíam ali no consultório. Por exemplo, muita gente que traziam lembranças, depois, a partir do momento, começaram a checar e viram que aquilo ali era difícil de precisar se aquilo ali realmente tinha acontecido, ou se aquilo ali tinha sido um sonho, ou se aquilo ali tinha sido uma mistura de memórias, né? Quando a gente vive ali experiências infantis, muitas coisas ficam fora de contexto e a criança às vezes organiza aquilo do jeito que ela dá conta, o cognitivo dela ainda é muito frágil. Eu me lembro uma vez, gente, eu estava no carro com a minha filha mais velha, hoje ela tem 12 anos, mas na época eu acho que ela devia ter uns 4, sei lá. E eu estava no carro dirigindo com ela e ela fez uma afirmação sobre o meu casamento com a minha esposa. Ela falou alguma coisa assim, olha, a mamãe disse isso e aquilo, falou uma coisa que era um absurdo que ela tinha dito, que minha esposa tinha dito, e eu olhei e falei, filha, ela disse isso, disse ela isso. Aí eu olhei para aquilo, depois que a gente conversou, eu conversei com a minha esposa, ela criou isso. Ela teve uma experiência que talvez tenha, de alguma forma, dado a entender uma indisposição da mãe em relação a mim, uma dificuldade da mãe em relação a mim, e a partir daí ela criou um negócio. E veja bem como é delicado isso.
E ali ela falou comigo, eu falei, não, mamãe não falou isso, não, não falou, não, aí não falou, tentei, mas eu não sei de que forma que ela vai levar essa verdade, entre aspas, para a vida dela. Vocês estão entendendo como é delicada a questão da psicologia? Porque o que importa aqui é como que a gente está fazendo a nossa leitura de mundo. Então aquela foi uma leitura que ela fez quando ela tinha 4, 5 anos de idade e tomou por verdade algo que não era necessariamente verdade. E ali passa a ter uma influência na forma com que ela enxerga a mãe, na forma com que ela enxerga o pai. E quando pode ser que ela leve um dia essas coisas para um consultório, um terapeuta ele não precisa afirmar, tomar isso como uma verdade para poder ajudar essa pessoa. Qual é o nosso foco no trabalho terapêutico? É ajudar a pessoa a fazer contato com a experiência dela. Eu não sei o que fez ela chegar nisso, mas foi uma construção experiencial que ela criou. Essa construção experiencial trouxe um olhar em relação à vida, em relação a ela, a forma com que a gente vê os nossos pais, gente, ela vai influenciar muito a forma com que a gente se vê. Por isso que é tão curioso a gente ver dois irmãos, às vezes irmãos muito próximos, ou mesmo gêmeos, que tiveram mesmos pais ali, cada um vai ter uma visão muito diferente. Outro dia eu dei um exemplo aqui, bem engraçado, de um Uber que eu peguei, né? Que o pai era muito severo com os irmãos, muito, muito severo, batia muito neles e muito rígido. E tinha um detalhe que eu nunca tinha ouvido esse detalhe de alguém. Ele batia nos filhos e depois que ele batia, os filhos passavam por ele com a cara fechada e ele olhava, opa, vem cá, que isso? Cara fechada é essa? Cadê o sorriso? Vamos sorrir. E aí o irmão ficava puto, porque falou, pô, acabou de me bater e quer que eu passe por ele e sorrir? E falava isso com todos. E um ficou mais revoltado ainda. E o outro, ele entendeu que isso era uma preparação para a vida. Ele conseguia ver que existia, além da rigidez, que também existia um amor do pai, um cuidado do pai com aquilo. Esse cara se tornou um cara muito agradável, muito bem relacionado. É um cara que ele está sempre buscando um alto astral, um bem-estar. É um cara que, incrivelmente, ele tem milhares de viagens ali pelo Uber e ele tinha 4,99 estrelinha. Ou seja, é a avaliação máxima, assim. Ninguém tem 5 e é difícil você achar alguém que tenha tantas viagens com tanta estrelinha positiva. E o carro dele não era um carro bom, um carro de luxo, um carro nem limpo, era um carro muito simples, ou seja, essas estrelinhas era só o poder de bom relacionamento que ele tinha. Então isso, como a Larissa falou aqui, é uma construção experiencial que ele fez daquilo que ele estava vivendo. E essa construção ela é feita tanto quanto criança e o tempo todo a gente continua fazendo. O tempo todo a gente está reinterpretando a realidade. Quanto mais aberto a gente for para o que está acontecendo agora, mais a gente pode estar sendo transformado pela realidade. E quanto mais rígido a gente for em se fechar nas nossas certezas, menos a gente vai atualizando a nossa visão da vida. Isso daria um post legal. E, por exemplo, as questões políticas que vão acontecendo. Eu me lembro que há 10 anos atrás eu não tinha a importância na minha vida, não tinha a importância política que hoje eu dou para o que acontece politicamente no nosso país. Eu não dava a devida importância. Hoje eu sinto que isso é muito mais importante para mim. Algo foi ressignificado. E hoje eu presto mais atenção, me toca mais algumas coisas, eu sou mais sensível ao que está acontecendo socialmente, politicamente, coisa que eu não era. Não sei como é que vai ser daqui 10 anos, mas isso foi uma mudança que aconteceu. Só um exemplo de como que a gente está o tempo todo reelaborando. Assim também as nossas visões, as nossas vertentes políticas, as nossas inclinações, os nossos valores, tudo isso vai mudando. Então,
Isso tudo para falar de como que o trabalho com regressão de memória, o trabalho com regressão de vidas passadas, é um trabalho que ele tem essa relatividade. Nós, quem trabalha com regressão e tem esse bom senso, não vai levar isso como um atestado de verdade. Vai trazer como uma abertura de uma experiência que pede atenção. Seja essa experiência um sonho, seja essa experiência uma memória de infância, seja essa experiência uma memória intrauterina, seja essa experiência uma memória de vidas passadas. Acontece? Acontece, gente. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela era evangélica. E os evangélicos, eles não têm, ei Nina, os evangélicos não têm essa abertura para uma crença reencarnacionista, como tem os espíritas, os budistas, os orientais, por exemplo. Os evangélicos definitivamente não têm essa inclinação. E eu estava atendendo uma moça evangélica e nem era de uma forma voltada para a regressão, estava abrindo possibilidades de aprofundar naquilo que estava acontecendo, e ela começa a trazer essas imagens, essas experiências, e dizendo: eu me vejo, sou eu, mas eu estou no corpo de um menino, e eu estou andando pela floresta, parece que eu estou perdido, e ali junto um monte de emoção. E ela ficou, e ela via pessoas com trajes de uma época, ela, sabe, toda uma experiência, como se ela tivesse ali, vivenciando um filme de uma outra vida, de uma outra história, outras emoções. Então, não necessariamente as crenças delas levaram ela aquilo, mas foi a experiência que foi trazendo. E para mim, eu não fiquei discutindo com ela sobre vida passada, entende? Só uma prévia aqui sobre esse trabalho das regressões. Ali não importa se o terapeuta acredita ou não, e não importa se o cliente acredita ou não. Mas todo terapeuta, curioso, mas todo terapeuta que começa a aprofundar, que sai da superfície das palavras e começa a aprofundar, né, na psicologia profunda, na clínica, principalmente nesse trabalho de introspecção, onde a gente pode dar mais margem para que venha espontaneamente conteúdos que não estão sob o controle verbal o tempo inteiro. Por exemplo, trabalhar com essa expressão de imagens que surgem, de sensações que surgem. Toda vez que a gente então se dispõe a isso, é muito comum que em algum momento um terapeuta traga essas experiências de ver o cliente indo para outras histórias. E tem cada relato mais incrível, gente. Obrigado, Brenda. Cada relato mais incrível, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que ela estava dizendo de uma angústia, um aperto no peito, e a gente começou a aprofundar nesse aperto, e de repente foi um relato muito forte. Ela começou a dizer: eu estou num calabouço, eu estou presa por correntes, eu sou uma mulher, estou vendo, eu sou uma mulher negra, eu estou suja, eu estou maltratada, eu estou com muita raiva. E era toda uma vivência de uma mulher que parecia ter sido escrava. Né? Então, e assim, foi algo tão forte. É uma pessoa que também não tinha essas crenças, mas foi tão profundo, tão doloroso, tão sentido, que eu lembro assim, de me emocionar, de me tocar ali junto com ela nessas vivências. O que a regressão, o trabalho de regressão fazia? Ele provocava isso. Mesmo não sendo o trabalho, esse com Roger Vogel, por exemplo, ele não é um trabalho que trabalhava com a hipnose. É um trabalho que ele vinha e provocava essa
expressão de imagens de outras histórias a partir do que a pessoa estava trazendo, seja numa fala, seja numa sensação corporal, seja num sonho, mas não era um trabalho hipnótico. Tem muitos trabalhos com regressão que eles têm uma base com a hipnoterapia. Não é esse caso. Assim como a focalização, ela não usa a hipnose para o trabalho aprofundar. Mas o que eu preciso dizer é que toda vez que a gente se concentra de uma forma mais direcionada na nossa experiência, nós vamos, gente, encontrando uma alteração de consciência. A ponto que às vezes acaba uma sessão de focalização e a pessoa ela fala, nossa, eu não sei nem dizer direito o que aconteceu. Se eu peço para ela, agora escreve, depois escreve aí pra gente o que aconteceu. Fica difícil escrever. Assim como um sonho, sabe? A gente vai pegar algumas coisas, mas tem um monte de coisas que são vividas num estado alterado, porque nós aprofundamos a nossa percepção, nós nos concentramos nessa percepção de uma forma tão profunda que nós vamos tendo acesso a um outro nível de realidade interna que geralmente não está acessível quando a gente está aqui conversando num nível comum. O estado comum de consciência é um estado que ele tem sempre uma certa tensão. Uma tensão que ela é necessária, assim, um nível de atenção que nos mantém na superfície, para eu saber quantas horas são, para eu saber como que eu atravesso uma rua, para eu me localizar nesse mundo. Quando a gente está nesse estado, nós vamos relaxando esses níveis de tensão. Quando a gente vai prestando atenção, nós vamos criando essa abertura e nessa abertura então vai vindo à tona materiais, né, do inconsciente, ou o que Gendlin chama dessa dimensão implícita, que vão nos surpreendendo, porque isso nunca tinha sido visto, nunca tinha sido enxergado, mas estava lá, né, fazendo parte de uma forma implícita, de uma forma inconsciente da nossa experiência. Então, o trabalho da regressão ela vai estimular isso. Eu vou trazer perguntas, eu vou trazer sempre esse propósito. E eu te falo que eu tive muitas experiências, né? Essa formação foi muito intensa, foram 2 anos de formação e era uma formação em sistema de internato. E então a gente ia viver isso, não só aprender teoricamente, sentado ali numa cadeira anotando as coisas, mas a gente vivenciava tanto como cliente, então eu me submeti a muitas regressões, e tanto como terapeuta, conduzindo regressões ali ao longo desses 2 anos, para aprender o método na pele e também como um condutor. Assim como na focalização, eu não consigo conceber mais um psicólogo, um curso de psicologia que não passe por essas dimensões. Então o nosso curso de focalização também tem essa dimensão. Tem a parte teórica fundamentada com artigos, com aulas, né, com supervisões, mas tem uma parte que ela é fundamental para o nosso aprendizado em qualquer abordagem, que é a capacidade de você receber a focalização, experimentar e sentir na pele, quando a gente começa a ter, seja um atendimento com o professor, ou seja atendimentos entre os alunos, onde eu recebo e também ofereço essa condução. Né? A partir do momento que a gente já começa a conhecer ali o básico do trabalho, a gente começa a praticar. E essa prática é o que vai fazer toda a diferença na nossa formação. Então, teve muitos atendimentos incríveis com a regressão, de uma forma muito transformadora para muita gente. Mas o que eu fui percebendo, gente, é que algumas outras pessoas que buscavam a regressão, primeiro, quando falava, esse ali é um terapeuta de regressão, eles já me buscavam como terapeuta, já com o ideal mágico. Teve um cara que lançou um livro uma vez que para mim assim foi um livro que trouxe uma informação muito, como é que eu posso dizer, tendenciosa em relação ao trabalho de regressão. O nome dele era Brian Weiss.
ele era um terapeuta, trabalhava assim mais com essa linha hipnótica e trabalhava com regressão. Ele popularizou o conhecimento, ele teve um valor enorme por isso. É, e esse cara, só que por que eu acho que trouxe um equívoco? Porque nos livros dele, que eu li vários, ele trazia apenas os casos de sucesso com a regressão. Nós temos casos de sucesso com a regressão que são maravilhosos. A pessoa faz uma regressão e de repente ela reconfigura a história dela e às vezes sintomas melhoram, relações melhoram, assim como uma focalização. Eu já atendi uma pessoa que com um atendimento de focalização, ela tinha aqui ó, era tipo bruxismo, era uma tendinite mandibular, eu não sei que nome que dá, gente, os fisioterapeutas me ajudam aí. Era uma dor que ela tinha aqui na mandíbula, uma espécie de bruxismo, por mais de 20 anos. Ela tinha feito tudo quanto é terapia, tudo quanto é fisioterapia, e aquilo ali não tinha passado. Em uma sessão de focalização com ela, a gente foi se aproximando desse sintoma, porque a focalização ela também tem esse trabalho com dores físicas, com sintomas, e busca ali a simbolização que está por trás, né? E a experiência sentida por trás daquilo. E a experiência que veio à tona dessa pessoa era de um contato com um sentimento de insegurança infantil tão grande, que quando ela fez contato com isso, ela chorava e olhava e falava, nossa, eu nunca consegui chegar nesse lugar. E aí, na semana seguinte, ela voltou e falou, olha, passou. Eu falei, daqui uns dias deve voltar, porque às vezes acontece isso, né? Melhora, e depois volta, e melhora mais um pouco, depois volta, como um processo, até que pode desfazer. Mas nesse caso, não. Ela voltou e falou, olha, passou. E foi voltando e ficou com a gente meses, né, mais de ano. Falou, realmente, nunca mais tive, acabou uma sessão. Aí ela vai e fala para a tia dela, olha, tem ali o cara da focalização, vai lá. Aí a tia vai com essa mesma expectativa. Eu vou ter um negócio aqui, tem uma dificuldade, e ela, uma depressão, eu quero que desenvolva em uma sessão. E não acontece. Então, tem uma parte desse trabalho que não me diz respeito. Os resultados não me pertencem. E eu me abro para o meu melhor. E o cliente também, dentro da medida dele, ele também vai se abrir para poder encontrar a melhora, mas a gente nunca sabe o que de fato vai vir. Em alguns casos, em algumas sessões, nós vamos ver situações assim. Mas quando uma pessoa escreve um livro onde todos os casos que ele apresenta são de sucesso, o que passa a entender? Que essa é uma abordagem que vai resolver tudo. E assim foi o trabalho com a regressão no imaginário de muita gente, que ele iria resolver, que ele ia dar resposta para tudo. E muita gente então que chegava para a regressão chegava com essa expectativa de encontrar um sentido passado para aquilo que estava ali, para poder resolver, para aquilo melhorar. E é isso, em alguns casos dava certo, em outros não. E o que eu entendi que para mim começou também, então esse foi um ponto de ver como que as pessoas chegavam, de ter que estar desconstruindo a cada encontro essa expectativa de um milagre, né? E eu me lembro até de um caso muito curioso, eu sempre conto esse caso quando eu vou falar de regressão, de uma pessoa que falou, olha, eu preciso da sua ajuda, eu tenho certeza que aconteceu algo numa vida passada com essa pessoa. O que foi? Não, ela é a ex-mulher do meu marido, ela me odeia e eu sei que tem alguma coisa muito grave no passado, uma outra vida, e você vai me ajudar a resolver isso. Eu falei, tá, a gente pode olhar, mas o que aconteceu? Tem algo mais que você pode me contar dessa história com ela? Não, ela era casada com ele. Aí eu apareci e a gente começou a ficar, e aí ele se separou e casou comigo. Eu falei com ela assim aqui, a gente não precisa ir numa vida passada para saber por que ela tem tanto ódio de você. Você pegou o marido dela. Então, queria uma explicação
né? Talvez que justificasse aquilo que já estava posto ali, assim como muitas coisas já estão ali na infância. E o que a gente vai aprender com a focalização, que eu acho maravilhoso, é que todo sentimento passado, ele está presente no presente. Então, se eu ficar com aquilo que eu estou agora sentindo, seja em relação ao que está acontecendo com essas pessoas aqui nesse momento, no meu relacionamento, ou o que aconteceu na infância, ou o que aconteceu na vida passada, o sentir, ele não tem barreira, ele é o mesmo. Se eu estiver trabalhando essa questão aqui da vida passada ou da infância, vai alterar o meu sentir agora. E se eu trabalho esse sentir agora na minha relação com o meu marido, na minha relação com o meu chefe, na minha relação com a minha esposa, esse sentir também vai mudar toda a forma com que eu lido, com que eu olho para esse passado. Então, o sentir, ele é atemporal. Essa é uma descoberta da psicanálise, né? Ele não importa, gente, se o que aconteceu com a gente foi há 2, 3 dias atrás, se foi há 2, 3 anos atrás, ou se foi há 30 anos atrás, ou se foi há 2 vidas atrás. Quando eu me abro para esse sentir, ele vem vivo, ele não tem barreiras. O que cria barreiras é o nosso intelectual. Eu não lembro do que aconteceu direito na minha infância. Outro dia eu estava conversando aqui com uma amiga da faculdade, ela falou: Mateus, você lembra disso? Na faculdade, gente, 20 anos atrás. Não, não lembro. Você lembra que você fez isso, que você falou um dia isso lá? Não, não lembro. Ainda mais na infância, nós não lembramos. Ainda mais numa vida passada, para quem acredita. Então, mesmo que eu não lembre, essa é a barreira intelectual, a barreira conceitual, a barreira mental. No afeto, não tem. Não importa se eu não lembre, eu sinto. E pelo sentir, eu estou conectado com todo o passado. Pelo que eu sinto agora, eu me conecto com tudo, com todas as experiências. Elas estão implícitas em mim agora. Então, uma pessoa, Kiron, pergunta assim: o sentir me traz uma aflição, como eu vou poder estudar? Então, para muita gente o sentir traz uma aflição, porque o sentir, ele nos abre para uma experiência onde a gente não tem controle. Toda pessoa que tem aflição com o sentir ainda são pessoas muito controladoras. E aí, nesse momento, em primeiro momento, o que eu vejo com muitos alunos do curso é uma resistência, é uma dificuldade, é uma aflição que, se a gente conseguir suportar um pouco e ficar, porque o que a gente faz geralmente quando começa a ficar desconfortável? A gente vai embora. Mas é curioso, né? Porque o sentir é uma aflição e você está aqui. Então, ou seja, tem algo em mim que quer ir embora, mas tem algo que já sabe que eu quero estar aqui, que eu preciso disso, que eu quero desenvolver esse sentir. Então, quando eu já tenho essa maturidade de compreensão e posso ficar, quando eu fico e suporto uma dose inicial de desconforto, os próximos passos vão se abrindo. Os próximos passos, eles vão trazendo cada vez mais possibilidades e desenvolvimento. Como tudo, gente, como tudo que é novo na nossa vida, né? A gente vai ter um desconforto. Toda mudança na sua vida, ela vai gerar ansiedade, ela vai trazer medo. A gente vai ficar sem apoio durante um tempo. O sentir, outro dia eu fiz essa palavra no que eu escrevi. Sentir é andar sobre as águas. Né? É a gente conseguir se entregar a uma dimensão que eu não tenho um apoio. Porque é novo. Eu não sei. Então essa é a primeira premissa que eu trago como trabalho para os terapeutas. Aceitar
o não saber. A gente quer saber, a gente quer entender demais, a gente quer saber demais o que vai ser, como é que vai ser, sabe? Como que eu vou dar conta? O que eu vou fazer? Como é que eu tenho que entender isso? Essa ânsia de querer entender tudo cria obstáculos, barreiras e resistências para o sentir que, em sua expressão mais natural, é puro fluxo. O que a gente vai desenvolvendo e aumentando o nosso nível experiencial vai nos dando essa capacidade cada vez mais fluida de nos permitir ser conduzidos por essa sabedoria experiencial. Então é um desenvolvimento como outras coisas qualquer. E esse desenvolvimento passa por essa abertura, entrega, confiança, soltura. E a gente não foi ensinado a isso. A gente vive com muito medo. Medo de sofrer, medo de decepcionar, medo de fracassar, medo de se perder, medo de sentir dor e entrar em depressão, medo de sentir medo e entrar em pânico. Né? A gente está todo o trabalho, por isso que a formação ela não pode ser muito curta. Nossa formação inicial são 8 meses, né? São 16 encontros, essa é a primeira parte. E tem a segunda parte para quem quer, né, a formação internacional, para quem quer completar o ciclo. Algumas pessoas ficam na primeira parte, outras querem aprofundar. O aprofundamento, então, vai dar essa vinculação da formação, né, da titulação internacional. A gente está vinculado hoje ao Instituto Focus de Nova York. Eu sou um coordenador aqui no Brasil desse instituto, que eu passei, né, por todo um processo de formação, de coordenação, para estar oferecendo. E não tem como, gente, ser muito rápido, ser diferente disso. O trabalho da formação do Petork, por exemplo, são 8, 9 anos. Eu achava muito longo. Hoje eu penso assim, gente, é um tempo de assimilação profunda. Não é simplesmente aprender uma técnica para se apertar um parafuso e resolver coisas. Quem está com essa ideia, gente, não é esse aluno que eu quero, não é esse aluno porque você vai se decepcionar. Embora seja uma técnica e seja um método muito efetivo, assim, não é isso que vai te fazer um bom terapeuta. Porque se você fica preso à técnica, é o que eu te falei, quando eu comecei a trabalhar com morador de rua, as pessoas que eu encontrava ali, elas fugiam completamente ao padrão do que a gente tinha teoricamente estudado 5 anos ali na faculdade como modelo de cliente. Então, quando o cliente não responder aquilo que você tem ali como premissa técnica, como é que você vai fazer? Você só vai conseguir acompanhar e desenvolver novos caminhos com ele se você tiver assimilado os princípios. E essa assimilação de princípio, ela não é assim. Ela não é racional. Entender é rápido. O sentir é processo. Para que a gente possa sentir esse olhar experiencial. A Maurícia foi uma cliente durante um bom tempo, né, Maurícia, de focalização, e ela está dizendo assim que a enxaqueca dela melhorou muito. Ela diz que raramente sente a dor antes da focalização. Tá aqui uma testemunha viva. Obrigado, Maurícia. A focalização não dá certo 100%, gente. Nenhuma técnica, nenhuma metodologia dá certo 100%. Nenhuma igreja vai salvar todo mundo. Não existe isso. Quem prometer salvação, quem prometer resultado dentro da psicologia, fujam. Fujam, porque é mentira. Você não tem esse poder, ninguém tem esse poder. Nem o mestre dos mestres, de todos os terapeutas, Jesus, ele curou todo mundo. Não depende de nós terapeutas. Nós, com todo o conhecimento que eu possa ter, eu não tenho poder de mudar ninguém. É um processo, é uma conexão, é uma abertura que depende uma parte em mim, uma parte do outro. Quando um cliente tem um resultado legal e ele vem me agradecer, eu digo a ele, nós conseguimos. Eu não faria nada sem a abertura dele. E um cliente que chega e não se abre, eu não posso ajudar. Eu não posso. E o nosso trabalho, inclusive, nos ajuda a respeitar isso.
respeitar esse limite, porque eu não tenho que ajudar ninguém. Aí nós vamos desconstruindo o ideal do terapeuta. Então esse foi o primeiro ponto dentro da regressão que eu precisei ir me afastando. E o segundo é que a regressão, ela ficava muito preocupada em contar histórias. Em contar histórias para dar um sentido para aquilo que está acontecendo. Em alguns casos, essas histórias davam um sentido tão interessante, tão importante. Né? Por exemplo, uma pessoa que estava com muita raiva da outra, e aí elas viam o início desse conflito numa outra história. E aquilo ali, em alguns casos, trazia um sentido, um benefício para elas, assim, de que elas já se machucaram muito numa vida passada e continuam se machucando agora. E que aquilo que eu acho que a pessoa está fazendo, ela está só reagindo de algo que eu fiz com ela. O Espiritismo está cheio desses casos, mostrando esses caminhos de ação e reação. Ver esses sentidos, em alguns casos, também trazia um enorme alívio para muita gente. Em outros casos, ou seja, me tira do lugar da vítima. E isso é muito maravilhoso. Quando eu paro de me sentir vítima e começo a ver que eu não sou inocente, que eu também sou responsável. Uma das coisas mais bacanas do trabalho com regressão que eu encontrei é que ali, às vezes, a gente encontra a possibilidade de vivenciar algumas dimensões da personalidade que a gente não aceita ou não reconhece aqui nessa vida como Mateus. Por exemplo, eu nasci numa família espírita, eu nasci fui formado por uma mentalidade cristã, humanista, uma mãe muito carinhosa, amorosa. Eu desenvolvi essa personalidade, né? Ou seja, eu não tenho essa pegada combativa, agressiva, e às vezes isso até me fez falta, eu fui aprendendo a desenvolver isso também, para dar conta de muitos desafios da vida. Mas para mim, por exemplo, sempre foi muito difícil expressar e sentir minha raiva. Eu não dava conta de fazer isso, eu sentia muita culpa e muito medo. Tem gente que tem medo de sentir tristeza. Tristeza para mim é tranquilo sentir, eu me permito sentir, choro. Mas sentir raiva, me permitir sentir raiva, era muito difícil para mim. Cada um tem um ponto que é mais difícil, depois a gente vai vendo, e isso vai ter a ver com um padrão de personalidade de cada um. Né? Esse era o meu. E quando eu entrei em regressão nesses trabalhos, a maioria das pessoas ia direto vivenciando histórias onde elas eram vítimas, assassinadas, abandonadas, torturadas. E eu, as minhas primeiras regressões, eu era os vilões. Eu era mal demais, eu é que estava torturando, eu que estava chutando as portas, sabe? Quebrando tudo e expressando minha raiva. Guerreiro, batendo, soldado de guerra. E então ali, e era um trabalho onde a bioenergética era muito forte, usada junto com a regressão, então colocava ali umas almofadas, você ia batendo, você ia expressando toda a raiva, sabe? Aquilo ali foi muito, muito legal. Para poder me permitir sentir uma experiência que, como personagem de vida passada, ok. Entendem? Dava uma autorização, me deu uma autorização para que eu pudesse sentir. E como eu disse, a experiência não faz diferença se é de uma vida passada ou da vida presente. Quando eu me permito sentir raiva, seja num sonho, seja numa vida passada, seja numa memória de infância, eu vou estar me permitindo sentir mais raiva aqui. E aqui é muito importante que a raiva também possa ser sentida. Se eu ficar reprimindo a minha raiva, sabe o que vai acontecer? Eu vou adoecer. Todo mundo vai adoecer. Quando eu digo permitir a raiva, não é que eu vou quebrar as coisas, não. Isso é imaturidade. Que você está infeliz, vai lá e quebra, e bate nos outros, porque você está frustrado. Não. Mas é simplesmente assumir. Agora eu estou com raiva. Ou ver que essa raiva te leva a um posicionamento que pode ser responsável,
mas é um posicionamento que diga, olha, não dá. Eu não quero essa sociedade mais. Eu lembro de ter momentos assim que foram muito importantes, que eles foram movidos pela raiva. Uma pessoa estava tendo comportamentos muito descuidados comigo, muito descuidados. Falei uma vez, não foi. E aí essa raiva que me veio, olha, para mim chega. Nossa, que alívio, que liberdade poder pôr limite em abusadores. Né? E isso é possível só se eu me permitir sentir raiva. Se eu for bonzinho e compreensivo o tempo inteiro, gente, vão passar por cima de nós. E quando eu digo raiva, mais uma vez, não é para destruir ninguém, mas para pôr limite naquilo que é destrutivo. E isso tudo são benefícios desse trabalho interno, da gente se permitir sentir. Mas todas essas histórias que surgem, eu via que às vezes isso durava, gente, 1h30, 2 horas, para contar um monte de história, e que não tinha necessidade de eu saber, isso é em Roma, isso foi aqui no século 3 depois de Cristo, o que eu fazia, que história que era essa, sabe? Um monte de detalhes que os curiosos adoram. E às vezes os terapeutas são muito curiosos, às vezes os clientes são muito curiosos. Mas isso não importa para o processo terapêutico. O que mais importa para o processo terapêutico é o essencial. E é isso, por isso eu descobri a focalização e adotei ela como a via de trabalho mais profunda, mais transformadora e mais objetiva. Porque eu não preciso mais de 1h30, 2 horas para chegar no cerne de uma questão de alguém. Porque com a focalização, gente, eu não quero mais saber o que você foi na vida passada. Não interessa. Eu não estou mais preocupado com o que eu fui, se foi por causa disso ou daquilo. A gente fica querendo saber porque a gente acha que se eu entender, isso vai trazer alívio. E o que eu fui vendo é que muitas pessoas entendiam, parecia um monte de coisa super interessante, mas continuava presa e sofrendo. Então, com a focalização, assim eu fecho a conclusão de por que eu decidi pela focalização e fui deixando a regressão. Porque ela me dá um viés mais objetivo, mais pontual, mais, sabe, direto ao ponto. Não fica perdendo tempo em historinhas, que às vezes eu ficava ali com as histórias, sabe, até que acontecesse algo para que uma experiência viesse, para a gente chegar perto do trauma. Porque é isso, para que se faz regressão? É para poder cuidar de trauma. Para que se faz, né, um trabalho terapêutico mais profundo? Só para cuidar dos nossos traumas. E trauma não é só essas fatalidades, mas é tudo aquilo que está bloqueado na minha experiência, que está me impedindo hoje de estar aberto para viver uma vida melhor. É isso que a gente vai procurar. E a focalização, ela me leva direto ao ponto. Por quê? Eu não estou mais preocupado em ter que entender toda a história. O direto ao ponto significa corpo. Significa o sentir. Né? O que a Bru lembrou uma frase minha aqui. O corpo é o palco da experiência. Então, quando eu faço contato com as sensações corporais através da focalização e me deixo através daquelas sensações sutis, eu vou puxando ali, eu tenho o que eu preciso. E às vezes, o que é curioso, às vezes vai vir, por exemplo, um sentimento, igual veio semana passada, eu pus ali o coração. Vocês viram o coração que eu pus? Um coração de pedra, um coração de espinho, um coração de água, um coração de fogo. Eram 5 corações. E quando eu pus aquilo, eu estava sentindo meu coração de fogo. Estava ansioso, eu estava fervendo, eu estava cheio de paixão, eu estava cheio de força, assim, de ação. E no dia seguinte, eu fui conversando com algumas pessoas, aquilo ali foi mexendo comigo, de repente, eu fui vendo a minha energia baixando, baixando, baixando. E com a focalização, eu não vou lutar mais contra isso e dizer, vamos lá, bola para frente, motivação, foco, fé e vida. Por quê?
que isso também não pode fazer parte? A diferença. Eu não vou brigar com esse estado como se ele fosse errado. O que há nessa baixa de energia? O que há nesse desânimo? E aí eu parei para fazer a autofocalização e comecei a ver que tinha uma tristeza. E aí eu me permiti sentir, deixar ela vir, soltar. Chorei, chorei. Então eu saí do fogo para a água, e aí desaguei aquela tristeza e vi que tinha uma questão que era muito séria, que eu estava passando por cima dela, que estava doendo. E só quando eu sinto essa dor, então, agora eu posso tomar uma atitude. Mas, gente, nós não vamos mudar enquanto a gente não tiver em contato com as nossas dores. Enquanto eu achar que dá para levar, eu vou levando. Mas no momento em que a gente se permite sentir, não, isso aqui está doendo, eu não quero isso mais. Então vamos. Geralmente quem começa a terapia não é porque quer fazer um processo de autoconhecimento. É porque está com a alma doendo. Eu estou indo para o Pilates agora, natação. Esse ano eu estou bem... Esse ano eu não morro. Bem focado no exercício físico. Por quê? Meu corpo, gente. Meu corpo, ele começou a ranger. Eu fui levantar da cadeira outro dia, meu joelho estalou. Plá! Fiquei uma semana sem pisar. Falei, que isso? E meu corpo precisa te fortalecer. É por isso que eu vou. Então, é pela dor que a gente se move ainda. A gente vai aprendendo também a se mover pelo amor, se mover pela consciência. Mas a dor, ela tem essa função de nos mover, de nos levar. Então, nesse trabalho, quando a gente passa a não ver a dor como inimiga, olha como isso é profundo. A dor deixa de ser uma inimiga que eu tenha que lutar. Ela deixa de ser uma ameaça e possa ser uma aliada para me informar qual é o próximo passo que eu preciso. E nesse sentido, então, eu escutei essa tristeza, chorei, e no dia seguinte eu estava ótimo. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Fui lá e fiz. E me senti melhor ainda de ter agido de acordo com a minha verdade, porque eu escutei a minha verdade. Eu escutei a minha experiência. E aí é que entra o detalhe que é fundamental. Mas que tristeza era aquela? Eu não sei direito todos os detalhes que envolvem aquela tristeza, mas eu sei o essencial, sabe? O essencial. Pode ser que essa tristeza também está ligada a dores da infância, pode ser que essa tristeza está ligada a dores passadas, pode ser, para quem trabalha com a sistêmica, que essa tristeza está ligada, sabe o quê? Aos meus ancestrais, ao meu avô, meu pai. Eu não sei. Eu só sei o essencial. E ele foi suficiente. E essa é uma outra frase que eu também vivo falando aqui com os alunos. O essencial é suficiente. E por isso eu me rendi. Eu não preciso saber demais para que isso me mova. Entende? Eu me rendo ali ao sentir e ele me conduz ao movimento que eu preciso para o próximo passo. E assim foi. E quando a gente age e dá passos fundamentados na nossa verdade, na nossa experiência, o corpo inteiro revigora, como se agradecesse, dissesse obrigado, que bom que a gente pode agir, né, em função da nossa preservação, da manutenção daquilo que é sagrado para nós, né, da nossa autopreservação, do nosso desenvolvimento. Isso é maravilhoso. Assim como toda vez que você agir em desacordo com a sua verdade, você vai sentir uma baixa de energia. É como se a gente estivesse se traindo. Se traindo. Muito bem, agora eu estou vendo algumas questões, não vou conseguir resolver a todas. Annelise, para quem não é terapeuta. Bom, tem gente que não é terapeuta, mas quer ser terapeuta. Esse é um trabalho que ele visa o desenvolvimento dessa escuta, tanto conosco quanto com o outro, né?
Às vezes você não é terapeuta, mas trabalha com algo que envolve a escuta, isso pode te ajudar. A gente já teve professores de yoga, a gente já teve dentistas, a gente já teve fisioterapeutas que vão ganhar um diferencial nessa escuta, porque, como eu disse, algumas questões que chegam no corpo, elas não vão conseguir ser soltadas ou melhoradas só com exercícios físicos. Às vezes elas precisam ser, essas questões também precisam ser choradas, né? Também precisam ser simbolizadas. E, e às vezes acontece isso nas sessões e o fisioterapeuta não sabe lidar. Porque é muito comum, eu conheço muitos fisioterapeutas que me contam isso. Olha, a pessoa que chega para fazer fisioterapia, ela chega e de repente ela está falando de si. Aí você manda ela para o psicólogo, ela não quer ir para o psicólogo. Por quê? Ela já está vinculada com a fisioterapeuta. Então não é que eu vou fazer terapia com ela, mas eu vou poder ter uma abertura de escuta diferenciada em alguns momentos que isso for necessário. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer. Gostei muito do nosso encontro, fiquei feliz com tudo que veio à tona. E eu me abro para escutar questões, assim, não deu para responder tudo. Agora que eu estou vendo aqui algumas outras questões. Mas se vocês quiserem, manda no direct, eu vou respondendo ali pelo Stories. E é isso. Sabe qual a importância de sentir? É muito básica. Não existe mudança sem o sentir. Só isso. Sem sentir não há mudança. Foi isso que Gendlin descobriu. A mudança, ela acontece quando a gente se abre para o sentir. Se mudar não é importante para você, não é aqui seu lugar. Aqui, a pesquisa do Gendlin é toda essa. O que faz a pessoa mudar? O que ajuda a pessoa a mudar? E o que atrapalha a pessoa a mudar? E ele foi percebendo. As pessoas que mudam são aquelas que se abrem para o sentir. São aquelas capazes de fazer esse contato sentido, esse contato interno. E as pessoas que não são capazes de fazer isso, elas mudam muito pouquinho, muito devagar. Para isso a focalização foi criada, para criar um método que ajude as pessoas que têm dificuldade em sentir a sentir. Pessoal, nós temos ainda uma semana de encontros, então eu quero dizer para vocês assim, deixe aqui no Stories, vou deixar uma caixinha aberta de questões, de perguntas, deixem questões, a gente vai conversando, e não vai faltar assunto para nós, à medida do possível eu vou respondendo ali no Stories e nas próximas lives. Temos uma semana muito legal, cheia de conteúdo, de troca, de conhecimento. Como vocês veem, eu sou apaixonado por esse caminho. Então, para mim, assim, eu fico aqui, já vi que passou muito do tempo, mas ainda estou aqui, agora eu vou, mas com alegria de ter estado aqui com vocês. Até a próxima, gente. Boa semana para todos.